E o inferno não tem poder sobre a caminhada da igreja. E nós vamos até onde Jesus determinou que nós vamos andar. E é por isso, meu irmão, que eu quero dizer para você que você precisa orar agora por você, porque eu vou quebrar um pouquinho o protocolo hoje na pregação. Tá bom? Você pode orar por você, você pode fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração. E você vai orar falando: Jesus, eu abro mão das minhas resistências, dos meus preconceitos. Eu abro mão daquilo que pode impedir o meu coração de ouvir a tua mensagem e de mudar a minha vida mais uma vez para que eu me torne mais parecido contigo. Pai, eu peço a tua graça sobre nós mais uma vez. Estende a tua mão, sopra o teu Espírito, Senhor, e nos movimenta como igreja. Nós somos como um barco. Estamos nas tuas águas e com a vela aberta para o soprar do teu Espírito nessa noite, em nome de Jesus. E declaramos com fé que nada que o Satanás pode fazer nos intimidará e nos paralisará diante daquilo que o Senhor tem para nós como igreja, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 6. Nós vamos ministrar uma palavra de título: O Pão Nosso de Cada Dia. Quem aqui da juventude ouviu eu ministrando essa mensagem alguns meses atrás? Levanta a mão só para eu ter uma ideia. Temos algumas pessoas aqui. Eu estava orando e eu estava planejando ministrar outras. Eu tinha 2 mensagens engatilhadas. Sabe quando você se prepara, você tem 2 mensagens e fala: qualquer uma que eu pregar está preparada, é isso. E aí 2 dias antes o Senhor te incomoda e te direciona a outra. E eu orei e falei: Senhor, mas não faz tanto tempo que eu preguei. Eu acho que quem levantou a mão lembra não só do título, mas lembra da mensagem também. Mas o Senhor direcionou, eu vou confiar no Senhor e no mover daquilo que Ele preparou para a igreja nessa noite. E não é uma mensagem sobre... Porque assim, semana passada eu preguei, no Pão da Vida. Não é isso. É uma mensagem que fala sobre fé e sustento. E é uma mensagem que não é tão organizada, tão elaborada como eu comumente ministro. Nesse dia que eu ministrei essa mensagem na juventude, eu vim com bastante liberdade. E eu costumo pedir autorização para a igreja para depois ninguém falar assim: nossa, o pastor estava soltinho hoje, né? Aí eu já pergunto: tudo bem, gente? Vocês falaram tudo bem? Eu vou, mas aí é por conta de vocês. Tudo bem eu ir mais livre hoje no texto? Tudo bem? Tranquilo? Amém? Então tá bom, vamos ler o que está escrito na oração do Pai Nosso, aquilo que Jesus nos ensina. Mateus capítulo 6, no verso 9 em diante, está escrito: portanto, orem assim. É Jesus dizendo para os seus ouvintes em uma montanha, dentro do que nós convencionamos chamar de sermão da montanha. Sem nenhum outro segredo, é porque ele estava pregando em uma montanha, tá bom? Está escrito: portanto, orem assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém? Muito bem, eu vou me atentar e quero repetir o verso 11. Você pode até deixar projetado esse verso, não precisa do título ficar ali, deixa esse verso projetado. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Muito bem, nós temos aqui uma oração que nós chamamos de oração modelo. Significa que não é necessariamente para ela ser repetida ipsis literis, que é literalmente letra por letra naquela ordem. A gente pode fazer isso? Pode. Há um problema em orar orações repetidas? Responde para mim, sim ou não? Não tem problema repetir oração. Qual que é o problema e qual é a atenção que Jesus chama um pouquinho antes, aqui no capítulo 6 de Mateus? Ele repreende aqueles que oravam usando de vãs repetições. E esse adjetivo ele é muito importante para a gente compreender que repetir não é o problema. O problema é fazer isso de forma vazia. Vã é de vaidade, é de vazio, é vento, não tem substância, não tem sustância, não tem, sentido naquilo. Você não está colocando seu coração, você só está... E eu contei quando ministrei essa palavra que quando eu era criança, entrando na adolescência, eu jogava em um time de futebol. E eu vim de uma família já evangélica, então eu não tenho nada da cultura católica,
Nunca tinha ido numa missa, nem nada parecido. E eu não sabia decorar do Pai Nosso. Mas aí chega lá, meu primeiro jogo, eu reúno com o time no meio do campo, antes de o juiz apitar. E aí o professor dá as instruções e fala, vamos lá, o Pai Nosso. Aí eu, meu Deus, o que eu faço agora? Aí todo mundo, e eu não estava entendendo nem o que eles estavam falando. Parecia um monte de cachorrinho latino. O que está acontecendo? E eu mexendo na boca assim, para não ficar de fora. Mas ok, passou, cheguei em casa, perguntei, mãe, o que é isso? Esse negócio que eles estavam... É, o Pai Nosso, eu não conheço, né? Não tinha decorado nada assim. E, como eu falei, o problema não é repetir, mas é repetir de forma vazia, sem entender o sentido, o significado dessas coisas. Mas quando Jesus nos deixa um modelo, é porque ele tem um ensinamento a partir disso. E ele começa, e eu não vou me ater às primeiras e nem às últimas partes. Ele começa falando que o Pai é nosso. Só que o Pai Nosso é muito importante antes da gente ler o 11, que é o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Por quê? Porque Jesus começa a oração modelo trazendo uma identidade de filhos quando nós vamos falar com o Pai. Então a primeira coisa que nós olhamos para essa oração e temos que aprender é que o modelo espiritual de oração é uma conversa entre seus filhos e o Pai Nosso que está nos céus. Isso é oração. É o primeiro ensinamento desse modelo. Não é como muitas pessoas que, por excesso de zelo ou por tradicionalismo, dizem que é como se você estivesse se apresentando para um juiz. Eu já ouvi isso. Que você não pode, por exemplo, chamar Deus de você, porque você não falaria assim com o juiz. De fato, eu não falaria, mas quando eu estou orando, eu não estou chegando diante do juiz, eu estou indo ao meu Pai, ao nosso Pai. E isso é importante de entender, porque eu não estou indo contra a reverência que se é devida ao Deus dos céus, que também é o santo e justo juiz. Mas o que eu quero que vocês entendam é que o próprio Jesus está dando um modelo. Ele está falando assim, ó, quando vocês forem orar, orem assim. E ele começa, Pai Nosso, e não justo juiz. Então, aqui, essa consciência, essa identidade, essa filiação precisa estar contextualizando tudo aquilo que vem depois. Porque é um filho chegando na presença do seu pai para pedir. E aí, eu não, como eu falei, daria um sermão a cada linha dessa pregação. Mas eu quero ir agora direto para o 11. E ele diz, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Vamos para a introdução dessa mensagem. Que foi uma breve contextualização. Introdução da mensagem. Irmãos, fala para mim, por que é que a gente tem que pedir pão numa sociedade em que quase não tem falta de alimento? Deixa eu fazer uma pergunta e eu queria que você respondesse com muita honestidade. Quem aqui hoje vive uma realidade de fome? E eu não estou falando que é porque você não conseguiu tomar o café da tarde. Nem porque não comeu tudo que você queria no almoço, você estava com vergonha. Não é isso. É quem aqui vive uma realidade de fome. A insegurança alimentar, de não saber quando vai fazer a próxima refeição. Levanta a mão para eu ver aqui. Se você vive essa realidade, meu irmão, por favor, levanta a mão que a gente vai te ajudar agora. Não tem ninguém assim? Glória a Deus. Isso é uma realidade comum no nosso meio. Nós vivemos uma sociedade de abundância, não uma sociedade de escassez. E parece estranho, numa realidade como a nossa, incluir na nossa oração o pedido pelo pão de cada dia. Veja, o pão não é só o alimento básico, é também um dos alimentos mais simples, mais baratos que se tem. Alguns meses atrás, o Jader estava fazendo espetinho para a gente aqui num sábado à noite. Você lembra desse dia? Ele com a equipe dele ali, que é a família dele, eles estavam fazendo um espetinho, e o combo de espetinho eram 4 espetinhos de variedades de carne. Então, carne vermelha, carne de frango, eu ia falar carne de ovo, mas não é, carne de linguiça, né? Carne de porco. E tinha um pão de alho também. Então, era um combo com 5 espetinhos. E, por acaso, começa o culto, e a fumaça de glória estava entrando na casa, estava todo mundo assim já
né, no ambiente de glória. E na primeira ou na segunda música, chega alguém e cutuca assim no meu ombro: pastor, tem um homem ali que diz que quer falar com o pastor e só pode ser o pastor. E na época, eu não tinha assumido a igreja, então eu falei: chama o Calixto. O Calixto não tá. Eu falei: então sou eu mesmo. Aí vou lá, saí, encontrei. Aí ele estava ali na rampa, na porta. Aí ele falou: não, eu queria falar com o pastor. Eu falei: então, é o que tem para hoje, meu querido. Mas vou pular essa parte. Aí um senhor venezuelano que desertou do exército venezuelano, e porque ele era um desertor, ele não podia entrar no protocolo aqui de refugiado, por causa do acordo que o Brasil tem com a Venezuela. Civis, 100%, o governo acolhe, mas desertores militares não. Eles são deportados, então ele não podia tirar os documentos dele aqui, ele não conseguia nada, nem conta, nem nada. E ele estava vindo andando, ele fez a travessia andando, levou um tiro, ficou no hospital, saiu como indigente e veio andando de lá para cá. E o objetivo dele era chegar lá na fronteira do Uruguai, Rio Grande do Sul com o Uruguai. Ele já sabia até por onde ele ia passar, onde não tinha ali fiscalização. Porque no Uruguai ele seria acolhido e enviado para um outro país. Então, esse era o objetivo dele. E ele estava com a cara toda barbada, cabelo mal cortado ou não cortado, bem assim, desgastado. Sabe? Aquela pessoa que você olha e você fala: meu Deus, esse irmão está desgastado. Está rodando com o pneu murcho. Aí está ficando careca mais cedo. É aquela ideia. E ele, bem assim, abatido, cansado. E ele, por curiosidade, falou assim: quantos anos você tem? E eu respondi, eu falei: eu tenho 31. Aí ele regalou o olho assim, ele: você é mais velho que eu. Só que ele parecia mais velho que o meu pai. Eu sei que meu pai não é muito padrão, porque ele parece mais novo, mas assim, ele parecia mais velho que o meu pai. Ele estava muito, muito abatido, assim. A experiência de vida dele estava flagelando a sua afeição. E ele, então, pediu ajuda. Eu falei: eu não tenho dinheiro aqui, a gente não tem cofre na igreja, a única coisa que eu posso fazer por você é um Pix. Ele: mas eu não tenho conta e não tenho como ter. Eu não tenho nem celular. Eu falei: irmão, eu não sei como te ajudar. Eu falei: você quer comer? A gente tem comida. Dele deu aquela respirada assim, daquela fumaça de glória do ambiente. E ele falou: eu preciso comer. E beleza, sentamos ele ali na mesa, aqui no salão embaixo, culto acontecendo, e eu lá lidando com o estudo, ouvi a história dele. Aí falei para ele: eu pago um Uber para onde você precisa ir, que ele tinha lá uma saída de uma lotação que ele conseguiria pegar. Eu falei: eu pago o seu Uber, vamos lá comer rapidinho, depois eu peço o Uber para você. Descemos para comer, vem o primeiro combo. E a Sil traz o primeiro combo para ele: 4 espetinhos, com as variedades de carne, e um de pão de alho. E aí ele pegou o pão de alho, assim, com uma cara de decepção, e olhou para Sil. Eu não sei falar espanhol, me perdoe se eu ofender alguém aqui. Puedo cambiar? E aí, nem eu, nem ela estavam entendendo direito o que estava acontecendo. E ele querendo cambiar. Eu falei: cambiar, deve ser alguma coisa para trocar, né? Aí eu: Sil, traz outro espetinho de carne. Aí ela: eu vou trazer dele. Não, leve isso aqui. E deu o pão para ela. E aí ela foi trocar, e ele virou para mim e falou assim: pastor, eu estou há 1 mês e meio comendo só pão, porque é só o que as pessoas me dão. Eu chego perto, eles tiram um pão e me entregam. Eu nem peço, eles já me entregam pão. Pão é o alimento mais básico que tem. Pão é o alimento que a gente oferece, às vezes, para o mendigo com muita tranquilidade, porque ele é barato e ele tem seus nutrientes energéticos ali. E a gente... É simples, é algo tão básico que até um indigente tem acesso com uma certa facilidade. E aí eu repito a minha pergunta: irmão, faz sentido a gente orar? A gente está diante do Deus eterno, o Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, aquele que não conhece impossível, e a gente vai pedir pão? Faz sentido na época de Jesus? Faz. Faz sentido na nossa época? Deixa eu te dizer, faz mais sentido agora do que naquela época.
A palavra de Deus continua viva e eficaz. E ela se renova. E eu quero explicar para você o porquê que faz sentido. A gente, numa sociedade com tanta abundância, a gente ainda precisar orar pelo nosso pão de cada dia. Vamos a uma pesquisa. Talvez você já tenha visto algo dessa pesquisa nas suas redes sociais. Em 2016, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos com algumas crianças. E eles fizeram um experimento da seguinte forma. Traziam crianças para dentro de uma sala e tiravam como aqueles pratos de restaurante antigo, de desenho animado, sabe? Aquele que fica preservando a temperatura e a integridade do prato. Quando você tira, você fala, buen apetite, sabe? E tira. Quando tira, o que tem embaixo, diante dessa criança que estava sentada numa cadeira com uma mesa? Um marshmallow. Um doce bastante atrativo, tanto pela sua aparência, textura e gosto. E as crianças imediatamente começavam a demonstrar o seu ímpeto de interesse por aquele marshmallow. E o experimento era, para um primeiro grupo de crianças, chegava um adulto e falava assim, olha, se você esperar 10 minutos sem comer esse marshmallow aqui, eu vou voltar e eu vou te dar mais um marshmallow e você vai poder comer 2. E aí, esse primeiro grupo ficava ou não, né? Mas eles cumpriam exatamente o que eles estavam falando. Tudo que o adulto afirmou, eles iam lá e cumpriam. E esse segundo grupo era a mesma coisa, só que a diferença é que o adulto que falava que ia trazer o segundo marshmallow, mentiu. Ele não trazia o segundo marshmallow. Ele só voltava para a sala, parabéns, pode comer, e a criança ficava meio assim. Quando o teste foi repetido, esse primeiro grupo, ele demonstrou muito mais aptidão para esperar pela recompensa maior. E por quê? Porque ele acreditou no adulto e o adulto cumpriu a palavra dele. Só que o segundo grupo, na segunda vez que foi feito isso, eles já não estavam mais ligando para o que o adulto falava, eles rapidamente comiam o marshmallow. Por quê? A primeira vez que eles pagaram para ver, eles só passaram vontade, só esperaram, não foram gratificados pela sua espera. E o que é que esse estudo explica? Que numa sociedade como a nossa, de tanta abundância, ainda que essa seja a realidade majoritária, nós vivemos em um mundo de insegurança moral, em que as coisas não são justas, quem promete nem sempre cumpre, e que essas experiências que geram insegurança vão moldando a nossa mente para acreditar na promessa ou desacreditar. É por isso que, ainda que tenham pessoas que tenham bastante recursos, tenham bastante abundância, elas têm dificuldade de confiar no Senhor. Elas precisam de alguma forma garantir o seu futuro, porque tiveram experiências em que foram, defraudadas por alguém. E no mundo que nós vivemos, meus irmãos, a moralidade ela tem caído. É o mundo dos espertos, é a lei da selva, é a sobrevivência do mais forte, é o esperto que sai de casa para se encontrar com banana, é o malandro que saiu para ter sucesso no dia. Então você vai criando um ambiente que, ainda que tenha abundância, ele gera insegurança. E isso tem entrado também para dentro da igreja. Insegurança entre os irmãos que emprestam e não pagam, irmãos que prometem e não cumprem. A gente vem vivendo um esfriamento do amor já predito por Jesus, em que mesmo dentro da igreja, mesmo em realidades evangélicas cristãs, essa insegurança moral tem criado essa mentalidade de não vale a pena esperar pela promessa, não vale a pena esperar pela gratificação futura. Eu preciso me garantir, porque pode ser que depois eu não tenha nada. E essa experiência, meus irmãos, mostra o porquê é que nós precisamos orar pelo pão de cada dia.
Porque o mundo em que nós vivemos tem nos moldado para não confiarmos na promessa do Pai. Nós vivemos uma realidade que nos impele a duvidar de Deus. Hoje pela manhã, a Melina compartilhou no momento de consagração de dízimos e ofertas isso. Sobre o medo que nós temos. Nós entregamos ao Senhor o nosso casamento. Entregamos ao Senhor a vida dos nossos filhos. Entregamos ao Senhor o nosso ministério. Até o nosso chamado, a nossa profissão, nós conseguimos entregar ao Senhor. Mas quando o assunto é provisão, nós temos dificuldade de confiar que Deus vai prover. Veja, um dos princípios que nós trabalhamos, eu e Camila, no curso de noivos, dentro de finanças, é que Mamon deve ser um servo e não um senhor nas nossas vidas. Em outras palavras, meus irmãos, quantas decisões nós tomamos na nossa vida consultando a nossa conta bancária e não o nosso Senhor? Porque nós temos medo de confiar nas promessas de Deus. E quais são as promessas de Deus? O que é que Jesus fala? Eu estarei com vocês todos os dias. E nesse mesmo Sermão do Monte, Jesus fala: até as flores do campo têm o que vestir, até os passarinhos têm o que comer. E não vale muito mais a vida de vocês que são filhos de Deus? Que pai que quando o filho pede pão dá pedra, e quando o filho pede peixe, ele dá serpente. Ainda mais, e se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos filhos de vocês, quanto mais o nosso Pai que está nos céus. Mas ainda assim, com todas essas promessas de Deus, nós temos dificuldades de confiar. Nós consultamos a Mamon antes de tomarmos as nossas decisões. E muitas vezes, a falta de fé, de confiança, de que o Senhor vai nos sustentar, nos faz desobedecer. E aí, eu queria te fazer uma pergunta bem honesta mesmo. Quem aqui, assim como eu, já desobedeceu por não confiar na promessa de Deus, porque consultou a conta bancária e falou: não vai dar? Levanta a mão, se você tem coragem. Você está entendendo por que a gente precisa orar pelo pão de cada dia? Porque a oração é um relacionamento. E quando eu olho no olho do Pai, quando na oração eu entro na presença desse Pai amoroso, e eu digo: Senhor, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Eu estou renovando a confiança do Senhor na minha vida. Eu estou lembrando que esse Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir, Ele não mente. Eu estou lembrando que, diferentemente desse mundo cruel, cinzento, desse mundo inseguro, imoral, frio, o nosso Pai não é nada disso. O nosso Pai é Deus de amor. O nosso Pai é aquele que promete milhares de anos antes, e depois de incontáveis histórias acontecerem, a aliança dele permanece intacta e ele cumpre a sua promessa. Esse é o nosso Deus, meu irmão. É por isso que a gente precisa aprender de novo a orar: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Porque a Bíblia também diz que o futuro pertence ao Senhor. É por isso que a gente tem que pedir o pão de hoje e não o pão de amanhã também. Mas nós normalmente costumamos dar uma contra-resposta ou uma contraproposta ao Senhor. O Senhor fala: vai aqui. E você fala: sim, Senhor, mas e depois? E aí você começa a negociar. E você está esperando Deus te dar todas as garantias que você gostaria de ter. E eu falo muito isso para os jovens. É hora de dar o passo de casamento, o passo do casamento. E aí: ai, pastor, mas não sei se vai dar. Ninguém sabe, irmão. A verdade é essa. Minha mãe me conta que quando eu fui pedir a Camila em casamento, eu fui conversar com os meus pais, minha mãe falou: filho, sabe que não é um bom momento para casar não, mas eu ouço isso desde que eu ia casar em 1990. E se eu tivesse esperando, não ia ter casado até agora, porque nunca teve um bom momento para casar. Irmão, esse negócio de segurança não existe, é uma ilusão. O que nesse mundo dura para sempre? Num dia você pode estar bem, tua conta pode valer tudo, tua poupança pode estar cheia. Vem um presidente e confisca a tua poupança. Collor, anos 90, certo? Ou anos 80? Anos 90. Aconteceu já, não estou inventando, aconteceu. Não, eu sou rico, eu tenho posses, eu tenho ações.
quebra-bolsa, irmão, aconteceu 29, 2008. O mercado infla, pum, explode. Amanhã não tem nada, não existe segurança. O único que pode dizer com firmeza que anda em segurança é aquele que confia no Senhor. Essa é a verdade, meu irmão. Eu não quero te desafiar à imprudência, não. Eu quero te dizer que a coisa mais prudente a se fazer é pedir: Senhor, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, e confiar e obedecer naquilo que Ele está mandando você viver. Essa é a maior segurança. O lugar mais seguro do mundo é no centro da vontade do Pai, porque é Ele mesmo quem te envia, é Ele quem te sustenta nesse caminho, e é Ele quem te garante que você complete a carreira e que você guarde a fé até o final. Porque se você sai confiando no dinheiro, ainda que você tenha sucesso, o seu Deus não é o nosso Pai. Se você fez algo confiando no dinheiro e nas suas posses, meu irmão, no final, você vai achar que foi você que fez alguma coisa, que você é um bom administrador, que você é um bom executivo, que você tem habilidades. Meu irmão, sabe por que Jesus nos ensina a orar? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. É porque o futuro pertence ao Senhor e somente a Ele. Não tem nada que fuja ou escape nos dedos do Senhor. O Senhor não tem mão atrofiada para que não segure com forte mão todas as linhas da história da nossa vida. E se nós não aprendermos a confiar nele para o alimento mais básico, que é o dia de hoje, nós não vamos confiar nas outras áreas de verdade. Em algum momento a gente vai encontrar o nosso limite. Mas aquele que ora, pão nosso de cada dia nos dá hoje, é aquele que o Senhor encontra pronto para obedecer e viver a sua vontade. E, meu irmão, eu sei que tem pão à vontade por aí. Mas o que eu quero te dizer é que orar para Deus nos dar o pão é a única... Preste bem atenção. Orar para Deus nos dar o pão é a única forma de garantir a fonte desse pão. Por quê? E agora eu vou espiritualizar. Não é mais o pão de trigo. É porque o teu sustento pode estar vindo de outros lugares, e pedir para Deus é a única forma de garantir que Ele é a fonte, é comer o pão que Deus dá. E não qualquer coisa, de qualquer fonte. Porque essas coisas podem ser enganos. A sua segurança não está na herança que você tem. A sua segurança não está no seu FGTS. A sua segurança não está no seu salário. E se você estiver colocando, ainda que você tenha sucesso, o perigo é chegar no fim da vida e você não ter uma fé para dizer que guardou. Quando Jesus nos manda orar, o pão nosso de cada dia, é para garantir que aquilo que estamos alimentando o nosso ser está vindo das mãos do nosso Pai, o Senhor. E para aprender que essa fome de sustento pode não ser de pão, mas pode ser de outra coisa. Mas é o mesmo Deus Pai que sustenta. Veja, talvez o teu pão de hoje não é o pão de trigo, mas é uma casa. Você está lá fazendo contas, e faça mesmo, não é pecado fazer conta. O problema é dizer que não dá para viver milagre consultando a conta. É Deus que sustenta, é Deus que te dá uma moradia. Da mesma forma, é Deus que te abre as portas do trabalho e te dá fôlego de vida e habilidades para trabalhar. Da mesma forma, é Deus que te dá um carro. Da mesma forma, é o Deus que garante uma escolaridade para os seus filhos. Meus irmãos, é Deus quem faz todas essas coisas, Ele é o nosso sustentador. Mas o que a gente não pode perder de vista é que nós precisamos orar: o pão nosso de cada dia nos dá hoje, por aquilo que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos 1:17. Está escrito: porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. E está entre aspas, não porque ele está sendo irônico, mas porque ele está citando Abacuque 2:4. E Abacuque estava vendo desgraça em todo o seu redor. E ele, indignado já com Deus, e Deus fala: escreve em pedras largas. E ele fala: mas o justo viverá
por fé. O que é viver por fé, meu irmão? Qual é a definição de fé aqui, tanto em Romanos quanto em Abacuque? Qual é a fé que nós precisamos aprender a viver? Eu ponho o pé e Deus dá o chão? É essa a fé? Alguns querem dizer que sim. Outros ficaram na dúvida pelo jeito que eu perguntei. Mas lembra que às vezes eu faço perguntas só para dizer não? E, meu irmão, não é essa a fé. Não é a do eu ponho o pé e Deus dá o chão. Isso é uma fé, é verdade. E ela é válida. É uma definição bem ilustrativa, mas não é essa a fé. O justo vive por fé. É o justo que vive fielmente ao Senhor. É aquele que vive em fidelidade ao Senhor. Mas deixa eu te dizer, meu irmão, nós só vamos conseguir obedecer e sermos fiéis ao Senhor se nós aprendermos a confiar naquele que tem nos mandado marchar. Sem confiança, nós não vamos obedecer, porque o Senhor não vai nos mandar pisar só em lugares seguros. Não vai nos mandar só andar por meio de trilhas trilhadas. Muitas vezes o Senhor nos convida a andar por fé, porque não há outra forma de obedecer senão confiando no Senhor e na força do seu poder. Orar, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, é porque é o único jeito de andarmos por fé. Eu posso tomar decisões difíceis, que protegem a fidelidade ao Senhor, sabendo que o pão nosso de cada dia, o Senhor vai nos dar. Eu posso, sem ser imprudente. Caminhar em fidelidade é isso. É saber que Deus vai nos dar o que é preciso. E há uma frase que resume muito bem esse sentimento. Ele fala, a Bíblia diz que Deus nos daria tudo o que nós precisamos. E se eu não tenho o que eu quero, é porque eu não preciso. E veja, eu sei que é fácil a gente associar a resposta, a provisão de Deus como Deus estando presente ou nos abençoando. Mas a verdade é que até quando Deus não nos dá o que a gente quer, Ele se mostra suficiente nas nossas vidas, meus irmãos. E o crente é chamado a viver dessa forma, e pelo menos em algum momento da sua vida, eu já vou te adiantar, se você é crente de verdade em Jesus, em algum momento você vai ser desafiado a experimentar Cristo como suficiente na sua vida. E isso, meu irmão, significa necessariamente que você não vai ter o que você gostaria muito de ter. Em outros casos, você vai passar por momentos de muito aperto, em outros ainda de bastante aflição, em outros de sofrimento profundo, mas ainda que você esteja na vala de uma prisão, Cristo será suficiente para você lá, e você precisa acreditar nisso. Que ainda que você não tenha tudo que você quer, ou quase nada do que você quer, se você estiver com Jesus, Ele é suficiente para você, e esse é o sinal da provisão e do sustento de Deus na sua vida. Mas, meu irmão, o que a gente precisa acreditar é nas palavras de Jesus. Se até os passarinhos e os lírios estão garantidos, ficar tentando segurar, garantir, se iludindo nas coisas que o mundo tem para oferecer, esse mundo de inconstância, esse mundo imoral, esse mundo que mente, que engana. Ainda que a gente tenha muito, a gente nunca vai ter a segurança verdadeira. É por isso que a ansiedade não para de aumentar. É verdade, as pesquisas mostram. O sentimento de insegurança só cresce. É por isso que a ansiedade está aumentando. A gente encontra cada vez mais pessoas que têm medo do amanhã. Mas, meus irmãos, o amanhã pertence a quem? Ao Senhor. Não pertence a Mamon, não pertence a Satanás, não pertence ao mercado financeiro, não pertence aos governantes dessa terra. O amanhã pertence ao nosso Pai. E a nossa preocupação é com o pão de hoje. Amanhã o Senhor está lá cuidando do amanhã. E essa é a nossa maior garantia de qualquer coisa que a gente precise. Que o Senhor está garantindo o nosso amanhã. Veja, o pão nosso de cada dia é uma oração que viabiliza a obediência reta e integral. É a fidelidade de Deus que me permite me posicionar no que é certo. Sabe, irmãos, quando você, para ser crente de verdade, você tem que parar de sonegar imposto, de dar um jeitinho, de falar para o teu chefe que você não vai fazer aquele jeitinho brasileiro, que
Você vai ter que emitir nota no seu negócio e você diz, mas aí não vai dar para pagar as contas, aí não vai dar nada. Sabe o que é ser crente nesses momentos? É dizer assim, eu vou fazer o que é certo e confiar que o Senhor vai prover na minha vida. E alguns irmãos aqui já devem ter vivido isso em alguns momentos da sua vida. E olha, deixa eu dizer, meu irmão, eu conheço muita gente que depois de se posicionar, os lucros da empresa aumentou. Mas eu também conheço gente que depois de se posicionar, começar a emitir nota, parar de sonegar imposto, a empresa quebrou. E sabe o que aconteceu? Deus continuou abençoando a vida daquela pessoa e ela se manteve numa obediência reta e fiel à vontade do Senhor, porque é isso que mais importa. Porque se você superabundar e o Senhor te der lucros e você falar uhul, glória a Deus, é bênção. Mas e se isso não acontecer? Vale mais você ser um quebrado que é fiel ao Senhor e pode chegar no fim da vida sabendo que os céus se abrirão para você no dia da sua morte e você não vai encontrar eterna condenação. Vale mais isso do que você continuar dando o seu jeitinho, sendo promovido pelos sistemas dessa terra e vivendo uma vida de abundância aqui, mas terminar em choro e ranger de dentes eterno. Porque o justo vive pela fé, fidelidade reta e integral. É por isso que a gente precisa orar, Senhor, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Porque ainda que tenha pão sobrando, a gente quer casa. A gente quer casa no Uberaba. Eu quero. Mais pertinho aqui da igreja. A verdade, meu irmão, é que a gente quer o carro do ano. Agora a gente quer um carro elétrico, que não gasta gasolina. A gente quer carro com mais cavalos. A gente quer roupa de grife. A gente sempre quer alguma coisa a mais. Mas em alguns momentos, meus irmãos, nós só vamos ter uma coisa para nos apegar: a fé. Porque é por aí que o Senhor vai nos mandar viver. Eu poderia aqui, meu irmão, de verdade, com facilidade. Quem conhece a nossa história sabe que eu poderia compartilhar dezenas de momentos que, porque decidimos obedecer, o Senhor nos abençoou. Mas não é esse tipo de mentalidade que eu quero te encorajar. Eu quero te dizer que orar, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, é a única forma de você permanecer fiel, e para mim esse é o mais importante. É mais importante do que você ser financeiramente abençoado, é você guardar a sua fé. Porque eu, como pastor, um dia vou ter que sentar na mesa com Jesus, e Jesus vai falar, vai abrir o caderninho de contas dele, ele vai falar, vamos acertar as contas. E não vai valer de nada eu dizer, Senhor, o Mateus, eu apontei, tem 2 Mateus na mesma direção, vamos lá, Igor, ele ficou mais rico, Deus, no final da vida dele, e Jesus falou, e o que eu tenho com isso? Foi isso que eu mandei você fazer com as suas ovelhas, deixá-las ricas? Não. Ele vai perguntar se o Igor foi fiel, se eu pastoreei as ovelhas de Jesus no caminho. Não importa se ele é rico, se ele é pobre. Jesus terminou nu, pendurado numa cruz. O apóstolo Paulo, sem quase nada, numa masmorra úmida e gelada. Meus irmãos, quantos heróis da fé terminaram vendidos como escravos, mas foram recebidos de braços abertos, com aquele que se assenta à destra do Pai, se levantando do trono, meu irmão, a eternidade, recebendo os justos. Pão nosso de cada dia não é uma palavra para você viver imprudente, é uma palavra para você viver por fé, para ser fiel até o fim, sabendo que sim, tudo que você precisa, naquele dia, o Senhor vai te dar. É a palavra dele, você não precisa confiar em mim, você precisa confiar em Jesus. Ele dá. Mas não se apegue a garantir, não tente garantir o seu futuro, porque assim como os israelitas um dia tentaram fazer isso, quando o Senhor mandava o maná diário no deserto, estava chovendo Mac Chicken do céu, todo dia, mas ainda tinha gente que queria pegar mais do que o necessário. O que isso significa? Que eles não confiavam que amanhã ia chover Mac Chicken de novo. Mac Chicken é pão com frango, a codornize e o maná. Todo dia estava acontecendo isso, mas o coração era assim, e se amanhã o Senhor não nos der?
Quantas vezes eu e você falamos isso para Deus, meus irmãos? Até aqui nos ajudou o Senhor. Por que é daqui em diante Ele vai parar de nos ajudar? Meu irmão, até aqui Ele te sustentou, você está aqui. Você pode estar capengando, você pode estar com a roupa meio surrada, você pode estar até com o seu estômago roncando, mas até aqui Ele te sustentou. Por que amanhã Ele vai parar? Essa é a palavra do Deus eterno. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O justo viverá confiando. Abacuque não via sentido nos acontecimentos. Era incapaz de construir uma lógica satisfatória. Mas depois, vemos que a história é guiada soberanamente por Deus. O que ele profetizou, Deus garantiu que acontecesse. Veja, se nós não aprendermos a voltar a orar, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Quando a fé ela é abalada, nós procuramos pão no lugar errado. Nós fugimos da presença de Deus. Nós nos desviamos do seu caminho. Meu irmão, talvez você está aqui me ouvindo hoje. Você viveu isso. O dia que você parou de confiar no Senhor, você se desviou. E hoje você está aqui com algumas cicatrizes, algumas marcas que não precisava. Porque alguém te feriu, porque aconteceu diferente do que você queria. Você pode ter um bom motivo, mas nunca vai ser um motivo bom o suficiente para se desviar dos caminhos do Senhor. O que aconteceu no livro de Ruth? Eu vou resumir e a gente encerra. A gente começou o culto 5 minutinhos atrasado, eu vou um pouquinho só de mais minutos. Ruth estava em Belém. Acabou o pão. Veio fome sobre aquela terra. E Belém significa casa do pão. Uma incoerência, não fazia sentido. Mas a família de Ruth deixou de confiar no Senhor e fugiu. Foi para outra terra buscar pão. E lá a fome veio pior ainda. Morre o marido de Ruth. Morre os 2 filhos de Ruth. Fica a Ruth com suas 2 noras. E ela decide voltar para Belém, para a casa do pão. Desculpa, Noemi com as suas 2 noras, errei. A Ruth é uma das noras. O marido de Noemi, morreu os 2 filhos da Noemi. E a Ruth era uma dessas noras. E aí Noemi decide voltar. E aí tem uma das declarações mais bonitas que normalmente a gente escuta em votos de casamento. Meu Deus será o teu Deus. Mas era de uma nora para uma sogra. Forte. E ela volta. E lá em Belém, na casa do pão, ela é redimida por Boaz. É Boaz, né? Ela é encontrada catando espigas. E ela é feita uma das princesas daquele povo. Ela é redimida na casa do pão. Meu irmão, não é porque você não tem o que você quer na casa de Deus, que significa que você não tem o que você precisa. Não se desvie por deixar de confiar no Senhor. Continue firme, continue fiel, permaneça, ande por fé, porque você foi chamado a viver por fé. Volte a orar, Senhor, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E aí você vai aprender a ficar satisfeito no que você tem, sem ficar conformado com a sua realidade. E se Deus te der, você vai saber viver em abundância. Se Deus não te der, você vai saber viver na escassez. Mas o que importa até o fim, é sermos fiéis ao Senhor. Orar o pão nosso de cada dia é o único jeito de continuarmos fiéis ao Senhor. Eu quero te convidar a ficar em pé e agora é a hora da quebra de protocolo. Meu irmão, se essa mensagem está te desafiando a voltar a confiar mais no Senhor, eu quero pedir que você deixe seu lugar e venha aqui à frente para a gente orar junto. Mas você vai ter que fazer isso numa postura de quebrantamento. Dizendo, Deus, eu confio em Ti. O Senhor é Deus sobre todas as coisas e sobre todas as áreas da minha vida. Eu quero Te obedecer. Uma obediência reta e radical.
Eu quero aprender a me contentar naquilo que o Senhor tem colocado nas minhas mãos. Eu quero confiar que o Senhor é suficiente. Comece a dizer isso para o Senhor: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Porque quantas decisões você tomou consultando Mamon e não o Senhor? Casais consultando mais a conta do banco do que ao Senhor antes de decidir ter filhos. Jovens consultando mais a Mamon do que ao Senhor antes de casar. Deus gosta de casamento, Deus estende a sua mão, Deus deseja esses passos de fidelidade e amor, mas ainda tem gente se apegando a essas ilusões desse mundo que te prometem segurança, mas que amanhã te quebram no meio e te largam na sarjeta. Meu irmão, essa é uma mensagem para você, que precisa ser curado dessa mentalidade de escassez. E Deus me livre de pregar coisa coach aqui, não é isso, meu irmão. Eu quero que você entenda a ciência disso. As suas desilusões, o mundo em que o amor tem se esfriado, faz com que nós tenhamos essa mentalidade. Querer garantir o nosso futuro segurando o pão na nossa mão. Mas Deus está te chamando a andar por fé. A confiar nele. Andar confiando no Senhor, consultando ao Senhor antes de tomar decisões, consultando ao Senhor antes de andar, consultar ao Senhor antes de progredir, ou de retroceder, ou de parar, mas que as suas decisões sejam decisões de fé, e não decisões de uma tentativa de controle. Meu irmão, a vida do crente é assim. Talvez para você o difícil seja abrir mão da casa ideal, do seu triplex, da casa no condomínio fechado, do seu sonho de consumo, do seu carro do ano, das suas viagens internacionais. Meu irmão, há uma palavra que não mente, que diz que nós somos co-herdeiros com Cristo nas regiões celestiais, e nós herdaremos a terra, meu irmão. Um dia, quando Cristo convergir a si todas as coisas e redimir essa terra, nós vamos herdá-la. E você vai poder viajar para todos os lugares. Você vai poder conhecer os lugares mais bonitos, que serão ainda mais bonitos. Essa terra vai ser nossa, meu irmão. Você não precisa se preocupar com o terreno. Você não precisa se preocupar com a conta bancária, nem com a herança que você vai deixar para os seus filhos, a não ser uma herança de fé. Porque nós estamos trabalhando arduamente para garantir os melhores estudos, a segunda, a terceira língua para os nossos filhos, mas estamos nos esquecendo que não adianta de nada mandar filhos gabaritados com títulos e formações para o inferno. O que mais importa é herdarem a nossa fé no Senhor Jesus Cristo, que é real e verdadeiro, justo e fiel. Nós precisamos voltar a confiar no Senhor a vida dos nossos filhos. Irmão, você estudou numa escola pública, está tudo bem se os seus filhos estudarem também. Você veio de uma família que não tinha muita coisa, está tudo bem se você não der tudo que seu filho, entre aspas, quer ou precisa. Mas se você der a ele Jesus Cristo, meu irmão, você está dando tudo que ele precisa para chegar no fim da vida e ser acolhido nos braços do Pai. E isso importa muito mais, e nós precisamos nos lembrar disso. Que importa mais acordar o nosso filho domingo de manhã e trazer para EBD, do que garantir que ele tenha natação, Kumon, inglês, espanhol, programação, todas essas atividades. E aí chega domingo, ai tadinho do meu filho, está cansado, não pode ir na igreja. E aí você está gabaritando teu filho, entregando ele nas mãos de Satanás. Irmão, uma vez um jovem entregou 5 pães e 2 peixinhos e Jesus multiplicou. Entregue seu filho como ele é, mas entregue nas mãos de Jesus, e você vai ver o que ele vai fazer na vida do seu filho. Eu conheço gente que depois de uma oração, com a mão na cabeça, começou a falar inglês, sem nunca ter frequentado uma aula de língua internacional. E hoje mora nos Estados Unidos, tem casa, tem família, tem provisão. O Senhor faz, meu irmão. Ele é quem dá o pão de cada dia. Importa inculcarmos nos nossos filhos a palavra de Deus, que é verdadeira e fiel. Importa
trazermos como legado, não uma herança, uma poupança ou terrenos, mas a fé no Senhor Jesus. Meu irmão, essa é a fé que você foi chamado para andar. O pão nosso de cada dia nos dá hoje é a única oração que nos garante viver essa fidelidade. Que o Senhor crave em nossos lábios a humildade de dizer: Senhor, o pão de hoje, dá para mim, Senhor, eu confio em Ti. E se você tiver um triplex, que Deus te abençoe ainda mais e te dê 2, meu irmão. Se você tiver casa no condomínio fechado, glória a Deus por isso. Se você tiver o carro do ano, maravilha, me dá carona. Tudo isso é bom, é bênção, mas nada disso te garante qualquer coisa. É perfumaria, é vaidade, é vento, desaparece. Amanhã teu carro está enferrujado, tua parede está perdendo o reboco, o tempo destrói todas essas coisas, o ladrão rouba, a traça come, mas a palavra do Senhor, ela não volta vazia, meu irmão. Ela cumpre toda a vontade de Deus. E é tempo de Jesus olhar para uma igreja e saber que ela vai obedecer. Pai, abençoa os teus filhos que estão aqui diante do Senhor, dizendo: Pai nosso, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Nós sabemos que o Senhor é Pai. E se nós que somos maus, como afirma a Tua palavra, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o Senhor que está nos céus. O Senhor que não tem falhas, defeitos, corrupções, nem sombra de variação. Aquilo que o Senhor prometeu há milhares e milhares de anos atrás, o Senhor ainda cumpre, Senhor. Não nos deixa duvidar desse Deus poderoso, justo e fiel, amoroso, cheio de compaixão e de graça, que tem prazer em abençoar os seus filhos. Senhor, o Senhor já nos deu tanto mais que nós precisamos, e até mais do que pedimos. Senhor, aqui nesse altar tem pessoas de joelhos chorando, porque estão olhando para trás e lembrando que o Senhor sustentou até aqui, mas que estão com o coração quebrantado e arrependido de terem duvidado que amanhã o Senhor vai fazer. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, perdoa a nossa incredulidade, perdoa, Senhor, a nossa dureza de coração, perdoa porque a gente ainda quer ser Deus e dominar o amanhã, mas a Tua palavra já disse que o amanhã é seu, e tentar tirar das Suas mãos é como tentar roubar o Senhor. Tem misericórdia de nós, ensina-nos a viver no hoje uma obediência reta, radical e integral. Do menor ao maior, sejamos encontrados fiéis para receber a coroa da vida, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode voltar para o seu lugar, não se assente, nós vamos encerrar. Aliás, perdão, irmão, pode sentar sim, eu tenho um aviso. Meu irmão, essa semana começou a vida de pastor presidente. E misericórdia, meus cabelos brancos já começaram a se multiplicar. Mas muitas coisas boas também aconteceram, e eu queria compartilhar algumas delas bem rapidinho para os irmãos. Alguns pastores têm me procurado, e me procuraram essa semana. Eu tive 3, 4 reuniões assim, com pastores / missionários, homens de Deus. E todos eles vieram falar comigo sobre os próximos passos da igreja no que diz respeito a crescimento. Hoje, graças a Deus, a gente tem uns lugares, dá para algumas pessoas chegarem ainda. Mas, por exemplo, pela manhã, nós tivemos o nosso maior culto de domingo de manhã hoje. Maior quantidade de pessoas e muitas pessoas novas chegando. E toda a palavra, elas são unânimes em dizer que Deus vai nos dar um crescimento rápido. Isso significa que nós vamos precisar dar passos de fé logo, logo. Eu queria que você já começasse a orar por 2 coisas. Primeiro passo, multiplicação de cultos. Daqui a pouco, nós teremos um 3º culto no domingo.
Mais ou menos, eu acho. Daqui a pouco nós teremos um terceiro culto no domingo, amém? Mas não é para você frequentar também esse terceiro culto, calma. É para que caibam novas pessoas, tá? É isso, calma. Não é que você vai ter que ficar o dia inteiro na igreja. É um culto que você vai escolher. Ou 2 no máximo, mas a ideia é abrir lugares. Mas, meus irmãos, nós também sabemos que logo, logo esse espaço não vai ser suficiente para a gente. E nós vamos ter que dar alguns passos de crescer. E crescer dói, crescer custa, crescer dá trabalho, mas é a direção do Senhor e nós vamos precisar andar por fé. E como pastor eu tenho essa responsabilidade de mostrar essa fé, e eu creio que o Senhor vai fazer coisas sobrenaturais no nosso meio. Mas eu gostaria muito que você estivesse comigo nessa caminhada, marchando em direção à obediência àquilo que o Senhor tem dito. Eu não sei o que nós vamos fazer, eu estou pedindo ao Senhor, me dá uma direção. Eu recebi 4 palavras, cada um me deu uma ideia diferente. Todas muito boas, mas não importa se a ideia é boa, importa se a ideia é a ideia de Deus. Então o que eu quero pedir, irmãos, orem para que Deus fale qual é a vontade dEle para a Igreja Batista de Uberaba. Porque nós temos várias alternativas e o futuro é promissor para nós. Mas nós precisamos ser obedientes. Nós não vamos fazer o que é mais fácil, nós vamos fazer o que Deus mandar. E essa é a palavra que eu queria compartilhar com vocês. Eu queria que vocês, ao entrarem naquele estacionamento lá embaixo, já orassem: Senhor, é aqui que o Senhor quer que a gente se reúna? É aqui que a gente vai construir um novo auditório? Se for, irmãos, a gente já tem a planta para 850 lugares. Está pronto. É só começar a construir. Se não é isso que Deus quer, a gente vai fazer o que Deus mandar. Mas a gente precisa que Deus dê a direção. Eu queria que você orasse por isso, amém? Amém. Muito bem. A outra coisa, meu irmão, bem rapidinho. Tá vendo essas luzes bem bonitas que você está vendo aqui? Que tem de lá para cá, de cá para cá, e é luz que favoreceu principalmente a nossa transmissão, mas também, claro, dá uma estética bonita para o nosso culto. A gente ganhou isso de presente. E nas últimas semanas terminaram de instalar tudo que precisava. Só que agora a gente precisa de operadores para esse aparelho. Então, olha lá para trás na house, aquele espaço todo ali chama house, do inglês casa. Lá na direita tem o Igor, levanta a mão, ele está operando o som. Depois dele tem o William, levanta a mão, está operando o multimídia. Depois dele tem o Matheus, levanta a mão, ele está operando a transmissão de culto. E depois dele tem o Thiago, levanta a mão, ele está operando as luzes, ou só está sentado no lugar de quem opera. Mas as luzes são operadas ali. E tem um sisteminha ali, que precisa ser operado, e é relativamente simples operar. Existem 2 categorias. A primeira é você vai aprender a dominar, para ser um cara que entende, deu problema, você sabe arrumar. E tem a segunda, você vai operar. A coisa é meio automática, a gente só precisa que você saiba a hora de ligar, de acender, de fazer o mais forte, o mais fraco, essas coisas assim. Se você deseja servir, procure a Júlia aqui, Julinha, levanta a mão, e ela vai te ajudar a saber quando que vai ser o treinamento, como que você vai poder cooperar na obra do Senhor, servindo nessa escala que é simples, mas que é tão gostoso de fazer parte. E também, claro, qualquer outra área de serviço, procure o pastor Matheus, ele vai te ajudar, pastor Matheus aqui na frente, ele vai te ajudar a saber como que você pode servir. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Coloque as mãos assim, ainda sentado mesmo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça redentora de Jesus, o Filho, e que a comunhão do Espírito Santo seja sobre você e sua família, sobre a Igreja de Jesus, hoje e para sempre. Amém. Amém? Deus abençoe a todos. Vão na graça e na paz de Jesus. Tem a pipoca lá embaixo, as crianças no Espaço Aljava.